Professor, sabe-se por várias fontes que o senhor teria sido o candidato do Magalhães Barata para ser o primeiro reitor da Universidade Federal do Pará. Isso acabou não se concretizando e o escolhido foi Mário Henriques. Como o senhor explica essa escolha que acabou não resultando em nomeação? Eu recebi um recado do general Magalhães Barata, por intermédio do professor Padre Cupertino Contente, que era professor na Faculdade de Filosofia, de que ele pretendia conversar comigo sobre esse assunto, inclusive com essa indicação. Fui ao general Barata e mostrei ao general Barata que eu não poderia ser reitor porque não era catedrático efetivo. De acordo com a legislação, o reitor tinha que ser um catedrático efetivo. Então, ele me solicitou que procurasse uma pessoa, dentre os professores que podiam ser reitor, para indicar para reitor da Universidade do Pará, nessa época que ainda não era federal. Não era a Universidade Federal do Pará, era a Universidade do Pará. Então, eu reuni no meu gabinete, na Faculdade de Filosofia, o professor Daniel Coelho de Souza e o professor Aloysio Chaves, que eram professores da faculdade, para então fazermos a indicação de um professor para reitor da universidade. Então ficaram os dois, que lembraram então o nome do Mário Henriques, que não estava em Belém, entendeu? Estava, portanto, licenciado, estava no Rio de Janeiro, estava longe das lutas que se davam em Belém, dentro da criação da universidade. Então, convidado o Mário Henriques aceitou, e eu fui ao general Barata e fiz a indicação, então, do Mário Henriques para reitor da universidade. E acabou saindo o Mário Henriques, o primeiro reitor da universidade. Essa indicação teria sido também apoiada pelo senador Lameira Bittencourt? Essa foi apoiada pelo senador Lameira Bittencourt, que foi o senador Lameira Bittencourt quem levou ao presidente Juscelino Kubitschek para a sua nomeação. Inicialmente, o candidato do Barata seria o Dr. Otávio Meira. Por que razão a candidatura Meira não prospera e há um encaminhamento que a um determinado momento converge para o seu nome, como o senhor explicou agora, impossibilitado por razões regimentais, e encaminha-se a indicação de Mário Henriques? Quando o general Barata falou comigo sobre o problema da reitoria, disse que poderia levar qualquer nome que ele aceitaria para reitor, menos o do Dr. Otávio Meira, que era realmente o nosso candidato a reitor da universidade. Tinha havido uma briga política entre eles e ele fez logo restrição a esse nome. Então nós ficamos numa situação de saber quem faríamos a indicação. Aí foi que surgiu o nome do Mário Henrique, também amigo do general Magalhães Barata. O senhor diz, nosso candidato seria o candidato de quem? De que grupo da universidade? Era, vamos dizer, do grupo da Faculdade de Direito, da Faculdade de Filosofia, da Faculdade de Ciências Econômicas, da própria Escola de Engenharia. Era de uma maioria da universidade. Esse seu nosso, não teria também uma conotação político-partidária, porque qualquer tipo de indicação naquele momento no Pará passava pelo PSD, passava por Magalhães Barata. E esse nosso, além de, evidentemente, concorrer esse grupamento de faculdades que o senhor coloca, também não teria a conotação partidária? Não houve conotação partidária nenhuma. Porque se o professor Daniel tivesse aceito a reitoria, ou o Aloysio Chaves, eles teriam sido reitor. Não houve conotação política nenhuma, não houve nenhuma conotação política nesse caso. E por
que não o primeiro reitor não foi Silveira, enquanto Silveira teria sido, digamos assim, o primeiro pai da criança, aquele que trabalhou, já vinha trabalhando, se preparando inclusive para ser reitor e fazendo todas as demanchas. Houve umas implicações na não indicação do Silveira, porque os diretores das escolas se reuniram para fazer o estatuto da universidade. Eu, por exemplo, mantenho nos meus arquivos particulares o original de todas as atas dessas reuniões. E, infelizmente, o nosso colega Silveira, que foi encarregado de levar este estatuto para o Ministério, ele apresentou um outro ministério. E chegaram a dizer que o Silveira, caso fosse o reitor, a Faculdade de Filosofia, que era particular, e a Faculdade de Ciências Econômicas seriam extintas, não seriam federalizadas. Então, diante disso, houve esse movimento para que o Silveira não fosse o primeiro reitor. Sabe-se que existia inicialmente um projeto de autoria do deputado Epílogo de Campos. Segundo se comenta, esse projeto teria sofrido dificuldades na sua aprovação e, finalmente, ele só consegue ser aprovado quando é feito um substitutivo do então senador Lameira Bittencourt. O que é que existe realmente de verdade nessa história daí? E, inclusive, quais são as repercussões do quadro político partidário do Pará, naquele momento polarizado entre udenismo e PCDismo, e quais eram, digamos assim, as diferenças técnicas entre o projeto Epílogo e o projeto Lameira? Bom, o projeto Epílogo unicamente dizia que fica criada a Universidade do Pará. Então, não diziam quais as escolas, nada que constava nessa universidade. Então, o Lameira apresentou o substitutivo, já mandado por aqui, sem interferência partidária, incluindo as 3 escolas federalizadas, que era Medicina, Direito e Farmácia, as 2 escolas estaduais, Odontologia e Engenharia, e as 2 particulares, Filosofia e Ciências Econômicas. Foi esse o substitutivo do Lameira, justamente alterando o do Epílogo, que é melhor, complementando o do Epílogo. Voltando à escolha do primeiro reitor, eu fico curioso em saber por que o nome Mário Henriques, já que aqui no Pará poderia ter tido outras opções. Quer dizer, como surge esse nome, já que, pelo que é sabido, ele inclusive estava afastado daqui de Belém. Esse nome surgiu, justamente lembrado pelo professor Daniel e professor Aloísio, porque ele estava justamente longe das lutas, vamos dizer, que não eram declaradas, mas havia uma luta entre as escolas que estavam integrando a futura universidade. E ele então viria justamente para harmonizar, a fazer uma harmonia entre todos eles, sem divergências qualquer da ordem das escolas. Ele conseguiu ser esse nome de consenso durante o seu mandato? Em parte ele conseguiu no início, mas depois, por questões que não se deve revelar, entendeu? Ele voltou a uma situação de que, no fim do seu mandato, nós tivemos o Silveira, que realmente implantou a universidade. E essas questões que não se deve revelar incluem uma briga, ao que se sabe, com a Faculdade de Direito, que foi um dos grupos que mais apoiou no início, né?